Livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei. Do jeito que está escrito na tradução pastoral católica. Contexto da palavra: liberdade e conquista continua. Contexto da palavra: liberdade conquista continua. Versículo 1. O povo começou a queixar-se a Javé de suas desgraças. Ao ouvir a queixa, a ira dele se inflamou, e o fogo de Javé começou a devorar uma extremidade do acampamento. Versículo 2. O povo gritou a Moisés, e esse intercedeu junto a Javé em favor deles. Versículo 2. O povo gritou a Moisés, e este intercedeu junto a Javé em favor dele, e o incêndio se apagou. Versículo 3. Esse local se chamou lugar do incêndio. Por quê? Aí o fogo de Javé ardeu contra eles. Versículo 4. A multidão que estava com eles ficou faminta. Então os filhos de Israel começaram a reclamar, junto com ele, dizendo: quem nos dará carne para comer? Versículo 5. Temos saudade dos peixes que nós comemos de graça no Egito. Os pepinos, melões, verduras, cebolas, alhos. Versículo 6. Agora perdemos até o apetite, porque não vemos outra coisa além desse maná. Versículo 7. O maná era parecido com a semente de coentro. Tinha aparência de resina. Versículo 8. O povo se espalhava para juntá-los e o esmagava no moinho ou moía no pilão. Depois cozinhava numa panela e fazia bolo, como gosto de bolo amassado com azeite. Versículo 9. À noite, quando caía o orvalho sobre o acampamento, caía também o maná. Contexto da palavra: o problema da liderança. Versículo 10. Moisés enviou o povo reclamar. Moisés ouviu o povo reclamar, cada família na entrada da própria tenda, provocando a ira de Javé. Moisés ficou desgostoso. Versículo 11. E disse a Javé: não, por que trata tão mal o teu servo? Por que gozo tão pouco do teu servo, a ponto de me impor o peso de todo este povo? Uma pergunta. Versículo 12. Por acaso fui eu que concebi ou dei à luz a este povo para que me diga: toma este povo nos braços, da maneira que ama, carrega a criança no colo e leva para a terra que eu jurei dar aos pais deles? Uma pergunta. Versículo 13. De onde vou tirar carne para dar a todo este povo? Uma pergunta que Moisés fala. E ele vem a mim reclamando: dê nós carne para comer. Versículo 14. Eu sozinho não consigo carregar este povo.
pois supera as minhas forças. Versículo 15. O povo, pois, supera minhas forças. Se é assim que me pretende tratar, prefiro a morte. Concede-me esse favor. Eu não terei que passar por essa desgraça. Isso aí é Moisés que está falando, clamando ao Eterno. Contexto da palavra: liderança participada e representativa. Versículo 16. Javé respondeu a Moisés: reúne 70 anciãos de Israel, que você, Moisés, sabe que são ancião e magistrado do povo. Leve-os à tenda da reunião, para que apresenta aí com você, Moisés. Versículo 17. Eu descerei aí e falarei com você, Moisés. Separei uma parte do espírito que você possui e passarei para eles, a fim de que reparta com você o peso do povo, e você não tem mais o que carregar sozinho. Vou voltar aqui o versículo 17. Eu descerei aí e falarei com você, Moisés. Separarei uma parte do espírito que você possui, Moisés, e passarei para eles, a fim de que reparte com você, Moisés, o peso do povo, e você, Moisés, não tem mais que carregar sozinho. Versículo 18. Então você dirá ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois vocês reclamaram a Javé, dizendo: quem nos dará carne para comer? Uma pergunta: no Egito estávamos melhor? Pois bem, Javé dará carne para vocês comerem. Versículo 19. Vocês não comerão apenas um dia, ou 2 dias, ou 5 dias, ou 10 dias, ou 20 dias. Versículo 20. Pelo contrário, vocês comerão o mês inteiro, até ficarem enjoados de tanto comer. Estamos embrulhando de tanto comer e sair entremeio seus dentes. E vomitarem, porque rejeitaram a Javé, que está no meio de vocês, e reclamaram, dizendo: por que saímos do Egito? Versículo 21. Moisés disse: o povo que está comigo conta com 600.000 pessoas adultas, e tu diz que dará carne para eles comer o mês inteiro? Isso aí é Moisés falando para o Pai Eterno. Versículo 22. Ainda que matássemos as vacas, ovelhas, isso não seria suficiente. Ainda que reuníssemos todos os peixes do mar, nem assim ele bastaria. Versículo 23. Javé respondeu a Moisés: será, Moisés, que o meu poder diminuiu? Será, Moisés, que o meu poder diminuiu? Você verá se a minha palavra vai cumprir ou se ou não. Versículo 24. Moisés saiu e comunicou as palavras de Javé ao povo, e depois reuniu 70 anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda da reunião. Versículo 25. Então Javé desceu na nuvem e falou com Moisés, e separou uma parte do espírito que Moisés possuía e colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito pousou sobre eles,
puseram-se a profetizar, mas depois nunca mais fizeram. Contexto da palavra, plena participação popular. Versículo 26. 2 homens do grupo tinham ficado no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Embora estivesse na lista e não tinha ido à tenda, mas o Espírito pousou sobre eles e começaram a profetizar no acampamento. Versículo 27. Um jovem foi correndo contar a Moisés. Condengueiro, mexeriqueiro. E Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Versículo 28. O versículo 27 que eu vou voltar lá. Um jovem foi correndo contar a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Versículo 28. Josué, filho de Num, que desde a juventude era ajudante de Moisés, interveio e falou assim: Moisés, meu senhor, proíbe-os de fazer isso. Versículo 29. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúme por mim? Josué, ouça lá que todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o espírito de Javé. Versículo 30. Moisés voltou ao acampamento junto com os anciãos de Israel. Contexto da palavra: quem não participa é excluído. Versículo 31. Javé levantou do mar um vento, arrastou bando de codornizes, fazendo-os cair no acampamento. Então, no raial de um dia de viagem, ao redor do acampamento, o chão ficou coberto delas, formando uma camada de quase 1 metro de altura. Versículo 32. O povo passou o dia todo, a noite e o dia seguinte recolhendo codornizes. Quem recolheu menos chegou a juntar 10 cargas de burro e os tenderam ao redor do acampamento. Versículo 33. E estava ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se aframou contra o povo, ferindo com grande mortandade. Versículo 34. O lugar ficou sendo chamado de cemitério da avidez. Por quê? Aí o povo enterrou as vítimas da sua avidez. Versículo 35, para terminar. Daí partiram para o currais, onde acamparam. Eu vou voltar no versículo lá 33. Estava ainda com a carne na boca, sem ter mastigado, quando a ira de Javé se aframou contra o povo, ferindo com grande mortalidade. Versículo 34. O lugar ficou sendo chamado de cemitério da avidez. Por quê? Aí o povo enterrou as vítimas da sua avidez. Versículo 35. Daí partiram para currais, onde acamparam. O significado desta palavra do capítulo 11 de Números, do versículo 1 até o versículo 9, o comentário, o significado diz assim:
Após o processo da libertação, surgem a dificuldade e obstáculo que desafia a coragem do povo para construir uma nova realidade. Nesse momento surge a tentação de se acomodar numa simples lembrança do passado, onde a falta da liberdade era compensada pela possibilidade de consumir bem variados, e ser livre é uma conquista contínua. E a maior tentação é de vender a liberdade a preço de banana. Vou ler mais uma vez o capítulo 11 de Números, do versículo 1, versículo 9. Após o processo de libertação surgem as dificuldades, obstáculo que desafia a coragem do povo para construir uma nova realidade. Nesse momento, surge a tentação de se incomodar numa simples lembrança do passado, onde a falta de liberdade era compensado pela possibilidade de consumir bem variados. Ser livre é uma conquista contínua, e a maior tentação é de vender a liberdade a preço de banana. O versículo 10 e o versículo 15 do comentário do significado: o povo não pode julgar nas costas do líder a responsabilidade pelo próprio destino, nem o líder, em sã consciência, pode assumir tal responsabilidade. O versículo 16 e o versículo 25 do comentário do capítulo 11 de Números, Javé responde tanto às críticas do povo, no versículo 31 e o versículo 35, quanto aos de Moisés, um ponto importante no processo de libertação é fazer que a liderança não fique ligado a uma só pessoa, mas que seja repartido entre os representantes legítimos de todo o povo. Isso, contudo, ainda não é o ideal. O seguinte: o versículo 26 e o versículo 30 do comentário significado, o ideal da libertação é construção de uma nova sociedade. É que o povo todo seja capaz de discernir, a participar conscientemente de todos os passos do processo. O episódio mostra que o Eterno, o Javé, não se limita aos canais oficiais de estrutura, instruções, por melhores que elas sejam. No livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, no capítulo 9, versículo 38, versículo 41, está escrito assim: porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulo de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O nome hebraico de Jesus diz assim: porquanto qualquer que vos der
a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos do Yahshua, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Versículo 42. Não, é o versículo 38. O versículo 38 do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos diz assim: o contexto da palavra: quem não é contra nós é por nós. Versículo 38. João ele respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, e o qual não nos segue a nós. E eles proibimos, porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, diz: não ele proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, possa logo falar mal de mim. Vou voltar mais uma vez, versículo 39. Jesus, porém, disse: não ele proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. O versículo 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 41. Porquanto qualquer que um de vós der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Na língua hebraica, traduzido para o português, o nome diz assim, versículo 38. João ele respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue a nós, e ele proibimos, porque não nos segue nós. Versículo 39. E Yahshua, porém, diz: não eles proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, possa logo falar mal de mim. Versículo 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Yahshua, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Continuando o comentário, o contexto da palavra. O versículo 31 e o versículo 39 do capítulo 11 de Números, no processo de libertação, não quer enfrentar a dificuldade e julgar que a libertação deixou de existir, porque não existe uma abundância de bem. É uma atitude egoísta que acaba destruindo o próprio processo. Aquele que assim procede estão excluídos da caminhada. Este foi o livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei, livro do Jubileu. Palavra número significa contagem. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Fica todo na paz. Até o próximo vídeo, se o Pai
eterno, se permitir, se for da vontade dele, se ele quiser.